Mais um vídeo no canal, tamo aí, vamos trazer notícias para vocês nessa sexta-feira, 15 de maio. Sem mais delongas, vamos aos assuntos. Separei dois assuntos para falar para vocês. Primeiro, vou falar do Rodrigo Caetano, depois eu vou falar do Guilherme, tá? Vamos lá, primeiramente Rodrigo Caetano. Gente, foi dito nos últimos dias que o Rodrigo Caetano poderia ser um substituto do Paulo Brax. Foi veiculado esse nome. Lá no grupo de membros, no primeiro momento que surgiu esse assunto, eu já entrei em contato diretamente com o Rodrigo Caetano, tá? Conversei com o Rodrigo Caetano. Primeira coisa, ele me disse que, isso já tem um tempo, tá? Eu tô trazendo esse assunto aqui hoje, por quê? Porque ontem saiu, para quem não viu, o Rodrigo Caetano renovou com a CBF até 2030, tá? Rodrigo Caetano renovou com a CBF até 2030. Eu conversei diretamente com o Rodrigo Caetano há algumas semanas e ele me disse o seguinte, né? Vou resumir aqui. Em nenhum momento foi feito o contato do Galo para ele. Ele falou assim, ó, o Galo tem um diretor de futebol, eu tenho contrato com a CBF até dezembro. Ficar falando de uma ida minha ao Atlético neste momento é até antiético, né? Isso é coisa do Rodrigo mesmo, que ele é muito nessa linha aí, né? E ele me disse, um convite do Galo, sendo que o Galo não tivesse um diretor e se eu não continuasse na CBF, eu iria olhar com carinho. Foi isso que ele me disse, eu iria olhar com carinho. Agora, gente, vamos pensar aqui. Rodrigo Caetano sai da CBF hoje, amanhã tem fila de clube para contratar o Rodrigo Caetano, né? Então, assim, não sei se o Rodrigo Caetano sairia do Galo, sairia da CBF para parar no Galo. Eu tenho minhas dúvidas, tenho bastante dúvida em relação a isso. Em momento algum na conversa ele deixou claro para mim, se estalasse o dedo ele estava aqui, tá? Pelo menos na conversa que ele teve comigo, tá, gente? E eu tenho a minha opinião de achar que dificilmente o Rodrigo Caetano sairia da CBF para parar no Galo, gente, com todo respeito. Eu sou atleticano também, né? Mas o que leva ao Rodrigo Caetano querer voltar ao Galo neste momento, na situação que o clube não tem dinheiro para investir, o clube tá uma bagunça, a gente não briga por título nenhum, né? E teria filas e mais filas para o Rodrigo Caetano trabalhar em qualquer clube do Brasil que ele tivesse o interesse, né? Então tem que olhar o lado do Rodrigo também. E repito, na conversa que eu tive com ele, em momento algum ele deixou transparecer que era só o Galo ligar e instalar o dele que ele estava aqui no outro dia, né? E tá aí. Para quem iludiu, para quem sonhou com essa história. E lá no grupo de membros, os membros sabem disso, eu falei, gente, isso aí, vocês vão me desculpar, mas eu acho isso aí totalmente improvável. Tá aí, Rodrigo Caetano renova com a CBF. O caminho que era mais óbvio e mais claro e mais fácil de prever possível, até porque o Ancelotti queria desde sempre essa permanência do Rodrigo, né? Mas tá aí. Rodrigo Caetano renova com a CBF, e eu acho até bom, porque aí também não fica, né, esse papo de Rodrigo Caetano aqui e tal, iludindo o torcedor com essa situação, que na minha opinião era totalmente improvável. Mas a informação tá aí, Rodrigo Caetano renova com a CBF, o óbvio aconteceu. Vamos para a próxima então, galera. Agora vamos falar sobre o Guilherme Alves, tá? Centroavante, que jogou no Galo aí bastante tempo, fez dupla aí com o Marques, né? Infelizmente eu não pude acompanhar, não foi da minha geração, né? É uma das coisas que eu gostaria muito de ter acompanhado na minha vida, Marques e Guilherme, não pude acompanhar. Eu peguei o Marques no final da carreira dele, né? Lembro muito do gol do Marques contra o Ipatinga, se não me engano, no Mineirão, que ele levanta a bandeirinha, enfim, mas vamos embora. Não, já começa a desviar o foco aqui. Mas já deixou o like aí, já se inscreveu no canal? Tenho certeza que você não deixou o like e não se inscreveu no canal. Galera, o Galo procura um gerente de futebol e é o primeiro passo para admitir que o Paulo Brax falhou, que o Paulo Brax não está dando conta do recado. Se tudo estivesse bem, o Galo não buscaria um gerente de futebol. Sabe por quê? Porque o Galo tem um gerente de futebol, ele chama-se Pedro Moreira, tá? O Galo já tem um gerente de futebol e com a chegada do Guilherme, detalhe, deixa eu dar informação que o Guilherme é aguardado em BH nas próximas horas, a negociação com o Guilherme está muito evoluída, não vou cravar, obviamente, porque não sou eu que assino, mas a informação que eu tenho é que o Guilherme é aguardado em BH nas próximas horas para fechar contrato com o Galo, tá? Para quem não sabe, o Guilherme sempre foi
técnico. O Guilherme nunca foi gerente de futebol. Seria a primeira vez que o Guilherme assumisse essa função. Tá? O Guilherme aposentou e foi ser técnico, beleza? Mas vamos lá. O Galo começa a admitir que o Paulo Brax falhou. Porque se tivesse tudo bem, não trariam o Guilherme, continuariam com Pedro Moreira. Vou fazer uma pergunta para vocês. Alexandre Matos, com todos os resquícios que eu tenho com ele, Eduardo Maluf e Rodrigo Caetano. Esses três precisaram de um gerente de futebol ao lado deles? Ah, mas o Vitor estava aí com o Rodrigo Caetano. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Enfim, precisavam? Não. Então já estão assumindo que o Paulo Brax não está dando conta do recado. Os pontos positivos. Eu vou dar os pontos positivos e os pontos negativos que eu vejo nessa situação do Guilherme. O primeiro ponto positivo, o ponto positivo que eu tenho aqui é que eu conversei ontem com algumas pessoas, não com o Guilherme, mas com algumas pessoas que conhecem o Guilherme, que são do futebol, e falaram, uma coisa pode ter certeza, o Guilherme é muito boleiro. E teve algumas histórias que me contaram que o Guilherme, quando ele é técnico, né, que o Guilherme foi técnico, né, na carreira dele depois que ele aposentou, ele chega até já ter até entrado em banheira térmica, essas banheiras que os jogadores entram, né, depois que acabam os jogos e tal, junto com os jogadores. Imagine você, o técnico, entrando na banheira junto com os jogadores. É engraçado, né, mas enfim, ele é boleiro mesmo, ele é boleiro, cara que fala a língua dos caras, entendeu? Então o primeiro ponto positivo é esse, pro Guilherme, que ele é boleiro, e nessa função tem que ter um cara boleiro que fala a língua dos jogadores, porque o gerente nada mais é o cara que faz o elo entre jogador e diretoria, né? Então, o primeiro passo é esse. O Guilherme é boleiro, tá? Um ponto negativo é que eu tenho certeza que isso vai aliviar as críticas em relação ao Paulo Brax. É meio que um cala-boca e um sossega na turma aí. Vão querer dar uma sossegada na turma. Trouxemos gerente, dá mais um tempinho aí. O que eu acho que, todo respeito, o Guilherme sozinho não dá conta. Tá? Não dá conta. Não acho que o Guilherme vai chegar aqui e vai resolver nossos problemas. Não acho que o Guilherme vai chegar aqui e vai reunificar esse vestiário. Não acho. Infelizmente não tem essa ilusão na minha cabeça, tá? E outro ponto negativo é que o Guilherme nunca na vida dele trabalhou de gerente. É a primeira vez na carreira dele que ele iria trabalhar como um gerente de futebol. Nesta função ele não tem experiência, mas repito, ele é boleiro, mas nesta função em especial ele não tem experiência em gerente de futebol, tá? Então é isso. Eu ainda não acho que é um cara que já chega e acabou nossos problemas, agora tá tudo resolvido. E o que me pesa é que com a chegada do Guilherme vai ser meio que um cala-boca na turma, meio que um sossega, e vão continuar com o Paulo Brax. Nós vamos passar mais uma janela de transferência com o Paulo Brax. Não se esqueça, diretor de futebol não é só também olhar vestiário. Diretor de futebol é contratar e mandar embora. Nós vamos passar mais uma janela de transferência com o Paulo Brax. Isso eu não gosto. Eu acho que o problema mesmo é a troca do diretor de futebol, não contratar mais um gerente. Não acho que isso acho que isso é uma solução paliativa. A gente não vai acabar com o problema, a gente vai dar um remédio para aliviar a dor. Mas o problema vai continuar ali, beleza? Mas a informação é essa, o Guilherme é aguardado em BH nos próximos dias, nas próximas horas, para fechar esse contrato com o Galo. Não vou cravar, porque eu não sou louco, não é eu que assino, vai que alguma coisa dê de errado aí de última hora, mas tudo leva a crer, se nada mudar, de fato o Guilherme vem para ser o novo gerente de futebol do Galo, beleza? Deixa o like, inscreva no canal, ativa o sininho, seja membro.